estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele, estamos iniciando aí mais um dia letivo, lembrando a vocês que as aulas aqui do quarto ano, a primeira é de língua portuguesa, e hoje o tema a ser trabalhado será fato e opinião e fake news. A gente já trabalhou, como eu estava conversando com vocês esses dias, nas nossas últimas aulas, a gente está fazendo uma revisão aí das aulas, de alguns temas, alguns assuntos. Esse, então, sempre atual, muito aí, a gente tem muita coisa para falar, sempre tem, para acrescentar sobre fake news, sobre opinião, sobre fatos. A gente vai ver a diferença entre um e outra, e que isso traz uma fake news, prejudica bastante um grupo de pessoas. Uma pessoa dá uma informação aí errada, gera aí muitos problemas, e então a gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje. Vocês também aí assistiram antes de começar aqui a nossa aula, as professoras aqui do Educa Recife, mostrando para vocês como faz, como segue os caminhos, orientando sobre as maneiras, as formas de vocês assistirem às nossas aulas aqui, acompanhar as nossas aulas aqui do Educa Recife, seja através do ao vivo ou das reprises. Uma dessas maneiras é através do aplicativo. Lá no aplicativo você assiste às aulas ao vivo, como também você poderá encontrar o chat, né? E também as reprises, as aulas reprisadas também passam lá no aplicativo. Sempre temos um professor, uma professora na interação lá acompanhando o chat. Quem fica aqui conosco na nossa aula de língua portuguesa é a professora Márcia, já está lá no chat aguardando a participação dos nossos estudantes, não é verdade, professora Márcia? É sim, professora Eli. Então sejam bem-vindos. Estamos aqui ansiosos esperando vocês para participarem dessa aula que com certeza vai ser o que, minha gente? Maravilhosa, né? E para animá-los, vamos aqui, Carijó, canta, criatura, para ver se esse povo se anima. Chama essa coragem aí, bate palma, chama essa coragem, que as aulas aqui do quarto ano já iniciaram. Olha aí, o galo canta, nosso querido Carijó, e o Carijó que está aí, ó, no tema aí, na torcida pela Copa. O Brasil está jogando, vai ter outro jogo essa semana, então vamos que vamos, não é verdade? Então, fato e opinião, fake news. Você sabe o que é um fato? A gente já trabalhou aqui recentemente em uma aula, nós vimos aí a questão do texto científico. Vocês lembram disso? Do gênero aí que é científico, a gente falou aqui, conversou, que é necessário para esse tipo de texto muita pesquisa, coleta de dados, não é uma opinião do cientista lá, do pesquisador, e sim um fato que ele constatou através de observação, de muitas vezes anos de estudo. Então ele vai lá e faz, a gente chama de publicar aquele texto científico, mas não, aí isso é um fato que ele fez uma observação, ele constatou ali. Acontecimento acabado, evento, ocorrência, coisa cuja realidade pode ser comprovada. Isso mesmo, você precisa ter uma comprovação de que aquele fato existiu. Quando o cientista ele vai para o campo de pesquisa, é para isso, é para que ele tenha argumentos, ele tenha base ali para comprovar o seu estudo. Ele coleta dados, ele escreve, ele faz fotos se for necessário, entendeu? Faz filmagens, muitos cientistas que fazem aí. Eu estou fazendo essa comparação porque foi uma aula recente da gente. Então, para a gente dar uma continuidade aí para um melhor entendimento. E é isso, a questão de que se for para, por exemplo, o cientista ele vai pesquisar a vida de um animal. Então, ele vai fazer várias observações, ele vai fazer aí coleta aí
de comportamento desse animal através de vídeo, através de fotos. E isso aí para constatar a realidade, a realidade ali daquele estudo que ele está fazendo, daquele fato. Fato é tudo isso, um evento que ocorreu, que realmente ocorreu e que eu tenho evidências sobre isso. O que foi finalizado e não pode ser mudado nem alterado. Alguns fatos aí não pode ser alterado nem mudado. Aconteceu, está ali e isso não se muda. Você sabe explicar o que é uma opinião? A opinião, ela é totalmente diferente do fato. Isso também a gente já conversou em aulas passadas. E sempre bater nessa tecla aí de que fato e opinião são diferentes. Isso gera muito aí confusão, muita briga, muita discussão, podemos dizer assim, muitos problemas, quando as pessoas não sabem diferenciar o que é fato e o que é opinião. A opinião é a maneira usada para julgar algo ou alguém. Algo, alguma situação aqui, a gente viu aí até, estudou também outro tipo de gênero textual que tem muito a ver com essa questão de opinião, que tem aí a crítica. A crítica é uma opinião sobre um fato. Tem um fato e alguém, um jornalista, alguém que tem aí uma informação, alguém que tem um público, geralmente isso acontece muito em mídia, em rede social, ele tem uma opinião do fato. Ele não altera o fato. O fato, ele continua, não tem como alterar. O fato é aquilo lá. Ele gera uma opinião sobre o fato. É a maneira usada para julgar algo ou alguém. Aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa, parecer ponto de vista daquela pessoa, nem é verdade nem é mentira, é o ponto de vista dela, é a opinião dela, é o parecer dela, aquilo que ela pensa sobre algo ou alguém, diferente do fato. O fato ocorreu, é assim e não tem como mudar. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. A avaliação e o julgamento que se faz. Como eu disse, isso não quer dizer que seja verdadeiro, nem verdade, nem é mentira. É só uma opinião, é só uma pessoa entre tantas pessoas no mundo que está aí colocando o seu ponto de vista. O que se diz sem comprovação, fundamento ou confirmação. Que é isso, que as pessoas elas dão a opinião dela sobre alguma coisa, sobre algo, e que muitas vezes não corresponde ali à realidade, se for através de uma pessoa. Você julgar o comportamento ali de uma pessoa, pode ser que você não esteja sendo, a pessoa que está criticando, ela não seja coerente com o que ela não tem uma confirmação daquilo, é só o ponto de vista dela. A principal diferença entre fato e opinião é que os fatos são sempre verdadeiros e as opiniões variam de uma pessoa para outra. Tem um famoso escritor brasileiro, Leonardo Boff, que ele diz assim, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isto é, cada pessoa pode estar olhando para o mesmo lugar, muitas pessoas, e cada uma vai ter aí opiniões que variam de uma pessoa para outra. As pessoas elas podem estar vendo coisa, olhando para a mesma coisa, porém fazendo a observação, vendo, julgando de formas diferentes, tendo opiniões diferentes, porque cada ponto de vista é a vista do ponto da pessoa, de onde ela está vendo, e aí é uma pessoa, eu tenho uma opinião, você tem outra, e isso tem que ser respeitado. Como eu falei, não dá para julgar se é certo ou aquilo que se é errado, pois você não pode interferir quando é com a vida de alguém, por isso que se gera às vezes tanto conflito quando você dá uma opinião, porque sua opinião aí pode ser uma opinião ofensiva, as pessoas se ofendem, e isso gera aí, ó, muitas brigas,
Tem casos aí muito graves e teve casos aí de que pode até ser criminoso, que é algumas coisas a gente vai ver mais na frente com a fake news. A fake news, ela é muito perigosa. Aí eu vou dar os exemplos para a gente aprender melhor a diferenciar uma coisa e outra, opinião e o fato, que a gente vê aí para não cometer esse erro em nossos comentários pessoais, entre as pessoas, ou mesmo em nossas redes sociais. A laranja é uma fruta. A laranja é uma fruta é o quê? É um fato. A laranja é uma fruta. Incontestável que a laranja é uma fruta, tá certo? Isso é um fato. A laranja é a melhor fruta do mundo. Bom, isso aí é você, né? Sou eu que estou dizendo que, para mim, ela é a melhor fruta do mundo. Para outra pessoa ou para várias pessoas, não pode ser. Isso é certo ou é errado? Não, é a minha opinião, é o meu gosto de achar que a laranja é a melhor fruta do mundo e que eu gosto, e que eu assim, gosto do sabor, gosto de, né, da laranja todo dia, e enfim, isso é uma opinião minha, o meu julgamento, é o meu ponto de vista pessoal. Isso é meu. Eu não posso dizer para você, olha, que você está errado, que você também. Não. Aí você vai ter a sua opinião sobre qual fruta para você é a melhor do mundo. Nesses exemplos, qual é o fato e qual a opinião? A gente falou aqui que a laranja é uma fruta, a laranja é a melhor fruta do mundo, que a opinião é aquela em que eu julgo que ela é a melhor do mundo, que a laranja é a melhor do mundo, porque esse é meu ponto de vista. Vamos ver outros exemplos. Um acidente ocorreu de manhã, um acidente ocorreu na manhã de ontem. O trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado. Já dá aí para você saber o que é, qual deles é um fato e qual deles é uma opinião das frases aí das nossas orações. Um acidente ocorreu na manhã de ontem. Isso aí é inquestionável. Se houve um acidente, tem a foto, pessoas estavam lá, viram que um carro bateu no outro, por exemplo, se foi esse o acidente, então é incontestável, ocorreu um acidente. Agora, quando eu digo que um trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, é o meu ponto de vista que estou de fora. Talvez a outra pessoa diga que não, a circunstância ali, o momento, foi inevitável que o acidente tivesse ocorrido. Do meu ponto de vista, ele poderia ter sido evitado. Não é verdade? Outra pessoa aí está vendo a mesma coisa, mas tem um ponto de vista diferente. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Ela já tem aí uma visão diferente. Ela poderá ter uma visão diferente e dizer que, infelizmente, o acidente, da forma que ele ocorreu, não poderia ter sido evitado. Um acidente ocorreu na manhã de ontem, é um fato inquestionável. Você aí tem os argumentos, você tem aí as provas, então ele é um fato. Mas se um jornalista, ele coloca lá, ele fala no seu telejornal, ele escreve isso, o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, ele estará dando sua opinião sobre o fato, a partir do ponto de vista dele. Ele acha, né, ele opina através do que ele tem de conhecimento, que pode ser diferente das outras pessoas que estão lendo ou ouvindo ele dando a opinião dele, diferente. O gênero textual artigo de opinião contém as seguintes características: título polêmico, sim, a opinião, ela sempre, esse gênero textual traz essa questão assim de chamar sua atenção. Então, o título ele tem que ser algo chamativo, polêmico. Ele sempre vai trazer aí, falar sobre questões aí que estão acontecendo. Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto
alguma coisa que está ocorrendo ali que está chamando a atenção das pessoas, ou irá chamar a atenção das pessoas. O texto é constituído por exposição, interpretação, mais opinião. Os verbos são conjugados, ele estudou recentemente, não foi? Verbos predominantemente no presente do indicativo e sua linguagem é objetiva. Sempre a gente aqui conversando sobre essa questão da linguagem objetiva e clara, porque esse é o melhor caminho para o entendimento. A principal função desse gênero é expor a opinião do autor, daquela pessoa ali que está escrevendo sobre um fato, sobre algo que ocorreu e ela quer aí dar a sua opinião. Para se tratar de um texto jornalístico, pode ser chamado também de matéria assinada ou coluna. A gente também já estudou aí a questão da coluna, colunista, alguns jornais aí têm esse campo específico para isso. Quando substitui a seção fixa de um jornal, ela pode estar ali fixo no jornal, mas é a opinião do jornalista, do autor sobre um fato. Os fatos são objetivos, a opinião é relativa, mas os fatos não. A opinião depende dos valores e do ponto de vista de cada um, e os fatos existem independente de valores. O fato ali ocorreu, independente do valor, o acidente ocorreu, independente dos valores das pessoas. As opiniões são subjetivas e podem ser contestadas pelo leitor. O leitor ali pode não concordar com aquela opinião. Nesse caso, fica a critério do leitor concordar ou discordar. Vamos classificar esses exemplos em fato e opinião. As fortes chuvas que atingiram o Recife nas últimas semanas causaram muita destruição. Isso é uma opinião, não. Isso é um fato. O brigadeiro é o melhor doce do mundo. Isso é a minha opinião. Fake news. Fake, que é uma palavra em inglês, que fake quer dizer falso. News quer dizer uma notícia. Isso é uma notícia falsa. A gente passou agora pelo período eleitoral e isso sempre se falando nos telejornais, vocês devem ter visto muito isso. Fake news, fake news, fake news. E as fake news, elas podem ser muito perigosas, elas podem ser danosas, principalmente interferem na vida quando se diz respeito às pessoas. Quando eu gero um fato, eu gero uma opinião sobre alguém, e eu vou lá e publico, boto na rede, isso é compartilhado. E eu não tenho nenhum momento eu não fui pesquisar se aquele fato realmente é verdadeiro. Se aquele fato ali pode vir a prejudicar, se a minha opinião compartilhada, divulgada, pode gerar um transtorno ou até um momento aí muito perigoso para a vida de alguém. Então, antes de eu compartilhar qualquer coisa, eu preciso pesquisar, saber se aquilo ali é verdadeiro. Antes de compartilhar alguma notícia, é importante verificar sua fonte. Origem é verdadeira. Lembre-se, nem tudo que você lê na internet é verdade. Quando você encontrar uma notícia que parece interessante, não leia somente o título. Leia o artigo inteiro até o final, verifique data, nome do autor. Assim será mais difícil de você ser enganado. Consultar outras fontes, outros sites parecidos para você ter uma base comparativa. Antes de você compartilhar, você precisa fazer a verificação e para outros sites, verificar o que é que estão falando em torno daquele assunto, para você verificar, constatar se aquilo é verdadeiro. Sua atitude faz toda a diferença, não compartilhar notícia falsa. Uma opinião, muitas vezes, que pode prejudicar, isso é muito delicado. Então, o seu julgamento aí em relação a algo, alguma coisa, você precisa aí verificar, checar todas essas informações antes de você compartilhar, antes de você divulgar algo, tá certo? Nossa aula vai ficando por aqui hoje, a aula de língua portuguesa. Vem aí a professora Márcia, logo em seguida a professora Sinara, e você vai continuar conectada aqui com a gente, meus amores. Até a próxima. Tchau!